Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Junk Journal, dessa vez sobre a minha viagem de Barcelona. Então eu tô aqui começando primeiro a preparar os materiais, né? Então tem as minhas canetas sempre, tesoura, o bullet journal, mais coisinhas que eu coletei de Barcelona. E é isso, vamos lá começar. Eu agora gosto de imprimir algumas fotos do mês e também das viagens, porque eu acho que fica mais dinâmico, para lembrar também tudo que eu fiz e não ficar só na galeria do meu celular, mas ter uma coisa mais física. Então eu tenho aí as fotos principais da viagem e vamos começar com o título, né, Barcelona, e os dias da viagem. No primeiro dia, a gente já foi a alguns restaurantes vegan e com opções vegan, e também passeamos por algumas igrejas e pegamos alguns bilhetes de metrô. Então, tem aí mais ou menos tudo que a gente fez. Se vocês quiserem, vocês podem ver também o meu vlog da viagem, que vai estar disponível aí na descrição. Mas é isso, então, para começar por recortar algumas coisas e tudo, e para deixar organizadinho o primeiro dia. Eu gosto muito de preparar as páginas antes de começar a colar, então eu sempre coloco tipo um layout mais ou menos de onde eu quero as coisas, o que eu quero sobreposto ou não. Então é por isso que eu começo por colar, mas aí você já vem tudo assim mais ou menos em cima, que é mais ou menos onde eu quero colocar cada coisinha da viagem. Um dos cafés que a gente encontrou tinha uns cookies veganos muito bons, e é esse aí que vocês estão vendo na foto, e eu também peguei um pedaço da embalagem para colar no bullet journal para ficar mais bonitinho. Em qualquer lugar novo que eu vou, eu também sempre tento encontrar um cartão de visita para poder colocar no bullet journal, que eu acho que é super bonitinho. E tem aí o da Choc, que é o café que eu gostei muito. Aqui também temos uns temas religiosos de igreja, né? Porque apesar de eu não ser uma pessoa religiosa, eu gosto muito da arquitetura. Então aí também tem umas estátuas bonitas, que eu também gosto, né? De apreciar a arte, apesar de ser sacra. E é isso, então tem aí vários panfletinhos das igrejas todas que eu passei. Às vezes tem alguns panfletos bonitinhos que eu tenho dó de recortar só um pedaço deles, então eu deixo o panfleto inteiro
e colo assim. O bullet journal vai ficar mais gordo por causa disso, mas eu acho que fica bonitinho mesmo. Pronto, e agora é só escrever a data dessas coisinhas que eu coletei e eu vou fazer isso ao longo de todos os dias. Eu também gosto de fazer pequenas descrições dos lugares que eu passo, então às vezes eu escrevo um pouquinho sobre o prato que eu comi, ou os lugares que eu visitei, o que é que eu achei deles, e aí eu acho que isso dá um pouco mais de profundidade, né, e personalidade para o journal. Nem sempre um dia cabe em 2 páginas, então tem aí o final do dia 1, que foi o jantar que eu tive, que foi muito bom também. E é isso, a gente vai colando e depois a gente faz a separação entre os dias para ficar mais claro. Eu muitas vezes também gosto de pegar panfletos da cidade, de preferência com mapas, porque eu acho que é muito legal usar os mapas como plano de fundo de algumas das páginas. Então é por isso que eu tenho esse mapa enorme aí, mas eu não vou usar ele nessa página, mas vocês vão ver mais pra frente o que é que eu vou fazer. É? Ainda não. Aqui eu tô organizando as fotos de cada dia, porque eu imprimo tudo de uma vez para economizar papel, né? E depois eu tenho que ir selecionando os dias certos, e aí eu faço com o auxílio do meu computador, que normalmente tem todas as datas, e também com o auxílio ao vlog, que é mais fácil de entender o que eu fiz em cada dia, assim. Eu acho que imprimir as fotos da viagem ajuda a dar um toque mais pessoal
E eu acho que fica bonitinho pra você ter as memórias mesmo de como é que você tava naquela época, que outfit que você usou, por exemplo. E aí não fica só vários papéis, né? Você consegue lembrar visualmente do que você estava vendo naquele momento e não são só os bilhetes e os tickets dos museus e dos lugares que você passou. Eu, às vezes, também gosto de imprimir fotos de comida e de obras de artes que mais me marcaram, para lembrar também um pouquinho do que eu comi, um pouquinho do que eu vi por lá. Então, eu acho muito legal adicionar essas fotos imersivas. Eu normalmente pego fotos de comidas típicas dos lugares, né, que eu tiro. Claro que se eu for comer um sushi, talvez eu não imprima essa foto, mas como eu comi uma paella, aí eu imprimo, né? Também gosto muito de uns quadros coloridos que eu vejo por aí, então também é legal colocar no dia que eu vi. Alguns museus e algumas atrações turísticas têm muito mais panfletos e cartazes e tudo isso do que outros. Então, às vezes, alguns dias eu acabo colocando muita coisa em cima da outra. Mas eu gosto dessas coisas dinâmicas que dá para abrir e fechar, então é por isso que eu faço essas colagens uma em cima da outra. Também para economizar espaço do caderno, mas também porque eu gosto um pouco do caos e eu tento condensar um dia no menor espaço possível. Mesmo às vezes eu tenho que usar 2 ou 3 páginas para alguns dias, principalmente durante as viagens. Aqui nessa página eu decidi fazer um compilado de tickets de transporte público, porque a gente acabou pegando muito metrô e muito ônibus lá em Barcelona. Então tem aqui a maior parte dos tickets que eu coletei.
Por que eu fiz essa página? Porque eu tava com dó de jogar vários dos tickets fora, mesmo eles sendo todos repetidos. Então eu decidi fazer uma pequena colagem com todos eles em um lugar só, e assim tinha uma boa representação de quanto a gente andou de transporte público. Perto do nosso hotelzinho, a gente também descobriu o Museu de Chocolate, que é muito bonitinho. Ele não é muito grande, mas não faz mal. E a entrada era uma barra de chocolate muito legal e era vegana ainda por cima, portanto, slay. E a gente achou a coisa mais criativa de sempre, porque aí escaneava o QR Code que tem atrás da barra e foi a coisa mais fofinha que a gente viu nessa viagem. Olha, outra coisa que eu queria dizer, que algumas pessoas vão achar estranho, mas é assim, a maior parte dos meus bilhetes são online porque eu compro tudo antecipadamente. Mas aí, às vezes, as pessoas são porcas e jogam bilhetes no chão, então eu pego o bilhete no chão pra pôr no meu bullet journal em vez de imprimir o bilhete feio da internet. Então esse aí da Casa Batló é um bilhete que eu achei no chão, mas não interessa porque tá no meu bullet journal, e é isso. Eu às vezes também recorto alguns pacotinhos de comida, como vocês viram, eu recortei ali do croissant e também tô recortando esse das empanadas argentinas. Nem sempre os pacotes estão 100% limpos, entendeu? Mas assim, é sobre vibes, sabe? Afinal é um junk journal, junk é lixo, portanto tá tudo sob controle. Não vai mofar, não vai atrair rato, tá galera? Tá tudo bem. Não sei se vocês lembram desse cartão no início do vídeo, mas ele tá aí de novo, porque a gente gostou muito desse cafezinho, então a gente foi mais de uma vez. Esse Costureiro Real é uma loja de fantasia muito legal que a gente encontrou num shopping cheio de lojas góticas e cyberpunk, solarpunk, sei lá, tudo isso. E aí, eu inclusive comprei um livro deles que é como fazer DIYs de coisas medievais e tal.
Renaissance Fair, então é muito divertido. E aí, se vocês quiserem ver, vocês podem ir lá no vlog. Bom, também tem aqui outros museus. Esse Museu do Moco tinha muitos papeizinhos de todos os formatos, então eu peguei todos. E também coloquei algumas das obras que eu conhecia mais e gostei mais. Já mais para os últimos dias, infelizmente eu já não tinha tickets e coisinhas suficientes para colar, então essa página vai ficar um pouco mais vazia, mas tem aí as fotos principais da Sagrada Família, que era literalmente o que eu mais queria ver na viagem de Barcelona. Então aí a gente vai incrementar a página com escritas e uns desenhozinhos. E aqui na última página, só para ela não ficar muito vazia, a gente finalmente vai usar o mapa como fundo. E depois vamos colar algumas coisas que sobraram por cima desse mapa. Vamos então fazer o recap final da viagem de Barcelona. Temos aqui o primeiro dia, várias coisinhas e panfletos que dá para abrir, várias coisas interativas. Segundo dia, temos aqui mais fotos, mais bilhetes que abrem e fecham, mais fotinhas de comida. Continuação do segundo dia, né? Foi um dia bastante cheio, vários museus, vários restaurantes. Terceiro dia, mais alguns tickets, mais fotinhos, mais bilhetes que eu peguei do chão. Muitos passos do metrô, muitas comidinhas. Mais atrações divertidas, mais cartõezinhos. Quarto dia é o dia do aquário e dia de também mais guloseimas veganas. Vocês podem ver tudo no meu Happy Cow também, se vocês quiserem.
cuidado quando vocês colam as coisas no bullet journal, porque pode ficar difícil de abrir. Mas tem aqui mais uma planta de uma igrejinha e um pouquinho da história. Tem aqui o 5º dia, com coisas de ciências naturais. Mais uns museus super divertidos de história natural e de arte moderna. Muito rosa, muito colorido. E a Sagrada Família, por fim, mas não menos importante. E é isso, espero que vocês tenham gostado.